Bom, Tomar, acho que para começar aqui, o senhor ainda é presidente do Conselho, o Augusto é presidente. Como que ficou a situação? Primeiro, lamentar profundamente essa mancha triste na história centenária do Corinthians, que sempre foi um clube que defendeu, lutou pela democracia. E hoje, infelizmente, nesse ato aloprado de poucos conselheiros, capitaneado pelo ex-presidente, num levante absolutamente irregular, ilegal, que não tem nenhuma previsão estatutária, invadir a sala do presidente em exercício, o mantiver em cárcere privado, um absoluto constrangimento ilegal. Fizeram com que a gente fosse notícia novamente em fatos lamentáveis. Esse ato ele é absolutamente irregular, não tem nenhuma previsão estatutária, não é reconhecido. Então as coisas institucionalmente continuam como estiveram nos últimos dias. Eu continuo à frente do Conselho e o presidente destituído por uma decisão do Conselho Deliberativo. Inclusive já foi tentada várias ações na Justiça. Durante todo o processo de instituição, a Justiça confirmou todos os atos do Conselho Deliberativo. O processo está absolutamente dentro do que prevê nosso estatuto, ou seja, é um devido processo legal, com direito de defesa, e o presidente foi instituído. Agora, obviamente, nós temos que submeter isso à Assembleia Geral dos Sócios, que já está marcado. Então, assim, esse ato de rebeldia ilegal, tomado aí por alguns aloprados, junto com alguns membros da Comissão de Ética, ele não tem nenhuma previsão estatutária, é completamente ilegal. É muito triste vivenciar isso. São as mesmas pessoas que, infelizmente, foram afastadas do clube. Nós estamos aqui à frente de uma delegacia para registrar isso. Eu, em nome do Conselho, nós temos o pessoal do jurídico do clube, em nome do presidente em exercício. Enfim, é mais uma exposição negativa que a gente tem tentado evitar há muito tempo. E, infelizmente, a gente não sai das páginas policiais. A gente tem que lamentar, inclusive, que alguns momentos antes nós tínhamos o presidente da torcida organizada, de uma das torcidas organizadas, conversando com o presidente em exercício. E quando eu soube dessa manifestação dentro do clube, que estava um grupo de pessoas capitaneado pelo ex-presidente, indo à presidência lá para tomar o poder, ou tentar tomar o poder nesse golpe, que o Corinthians hoje está vivenciando no dia 31 de maio, que o Brasil vivenciou no 8 de janeiro, infelizmente. E quando eu soube disso, liguei para o presidente, o alertei, que eu estava recebendo informações dos associados. E eles estavam alegando que tinham eliminado a justiça, não era nada disso que estava acontecendo. E ele falou que estava com o presidente da torcida, dos Gaviões da Fiel. Eu ainda pedi para falar com a lei, eu falei, olha, está acontecendo isso, os caras estão aí para tomar o poder. Então você, como presidente da torcida, por favor, proteja aí a instituição, proteja o presidente. Estão alegando que tem uma liminar, ninguém conhece, eu estou acompanhando todos os processos, não tem nada disso. Ninguém pode tomar o poder no Corinthians com mão grande. Ninguém pode invadir a sala do presidente do Corinthians, porque é um recinto institucional. Ele falou, não, claro, a gente vai ver isso. Pô, e a surpresa que eu tive que foi invadido, travaram os elevadores para ninguém subir. O presidente da torcida saiu de lá e já soltou uma nota dizendo que tinha visto uma liminar, que o presidente deposto tinha voltado ao poder. É uma vergonha tudo isso, muito triste, enfim. Nós só temos que lamentar, acho que até o Corinthians amanhã tem que jogar de luto. É muito triste tudo isso. E as consequências disso, Tomar? O que pode ser feito e qual a medida contra a secretária do Conselho Deliberativo que tomou por conta o poder do Conselho, né? Que então, é o que deu a entender. Eu acho que isso vai desaguar no Conselho como tem que desaguar as coisas todas. Ninguém tem o poder absoluto no clube, tudo passa pelo Conselho Deliberativo. Uma comissão de ética que é subordinada ao Conselho Deliberativo, eleita pelo Conselho Deliberativo, ela não tem o poder máximo de estar acima de 300 conselheiros. Para vocês terem uma ideia, isso é muito grave. Ontem circulou pela imprensa, eu estava participando de uma reunião a pedido do presidente, em nome do Conselho, com as comissões do Conselho, com a Nike.
para a gente tentar ver qual é o melhor caminho para o clube, sempre defendendo a instituição. E começou vários repórteres como vocês me ligarem, eu não podia atender e estava até atrapalhando a reunião, de que eu tinha sido notificado, de que eu tinha sido retirado da presidência do conselho. Aquilo gerou um incômodo, mas enfim, eu não tinha sido notificado de nada. E continuo não sendo notificado, não fui notificado ainda. E depois de tudo acabar, eu vi pela imprensa alguns documentos que eles mesmos vazaram, que é outra irresponsabilidade, que tinha uma manifestação de um relator de um processo que eu tenho que responder, mas não estão me dando direito de responder. E tinha uma ata de uma suposta reunião à vida há uns tempos atrás. E pelos documentos que a imprensa estava publicando, eu pude ver, repito, não recebi isso oficialmente, não sei se esses documentos realmente existem, que tinha uma ata que não tinha assinatura e tinha uma manifestação de um membro da ética, não era da comissão de ética. Mas eu, como tomo muito cuidado com as coisas, sou um cara que respeita o estatuto assim, ipsis literis, e é meu papel como presidente do conselho, ser o guardião do estatuto, e sempre tive a mesma característica. Eu fui um opositor da renovação e transparência durante muitos anos, e muitas vezes fui sozinho, mas sempre fui respeitado por todos, porque a gente tem que disputar o que está dentro do estatuto, tem que sempre respeitar o estatuto. Eu tive a cautela de, depois de acabar toda essa confusão, a reunião, enfim, todas as repercussões que deu na mídia por uma coisa vazada que eu não tinha acesso, aí na secretaria do conselho, e pedi para a secretária se ela tinha algum documento. Eu queria ver os processos da comissão de ética que estavam lá, até porque me acusaram na imprensa também, e nos processos judiciais, que eu tinha sumido com as atas do conselho, que eu tinha sumido com as listas de presença nas reuniões do conselho, e elas estavam todas dentro do clube. Eu só não falava publicamente porque tentaram invadir a sala do conselho umas 4 vezes durante esse período todo para furtar, sumir com as atas, sumir com as listas, justamente para tentar anular as reuniões. Infelizmente, a Secretaria do Conselho hoje ela é um órgão, e a nossa sala, que está vinculado na diretoria. Então, assim, a gente precisava proteger a instituição. E teve até um conselheiro que me fez um requerimento ontem mesmo, nos mesmos modos que um outro conselheiro fez e juntou na justiça, e a justiça não acolheu e não deu liminar. Eu respondi ao vivo para ele: você está falando que eu furtei as atas, que eu levei embora? Eu vou te mostrar. Chamei 5 testemunhas, liguei o vídeo, mostrei para ele: está aqui o que você está perguntando. Mostrei, pedi para a secretária: onde é que estão as listas das reuniões do conselho? Ela abriu a gaveta e mostrou todas. Mostrou todas as atas. Obviamente não a última, que é uma reunião que foi prorrogada, começou dia 20 e terminou nessa semana, e essa ata não está pronta, evidentemente. E ele viu que estava tudo lá. Eu não tiro o documento do Corinthians. E aí eu perguntei para ela: onde é que estão os processos da ética? Ela achou alguns, não achou outros. E eu pedi especificamente os que eu respondo. Até para tomar ciência, aqueles documentos que estavam circulando pela imprensa existiam e estavam nos autos. Porque a gente tem que se defender nos autos. Todo mundo conhece isso. No Brasil é assim que funciona o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal. Todo mundo tem direito de defesa, como o presidente Augusto teve direito de defesa. E a justiça validou isso. E ela não achou os processos que eu tenho que responder. Então, assim, apesar de estar na imprensa alguns documentos, não estavam no clube. Eu não consegui nem acessar os processos que eu tenho que me defender. Isso é muito grave. O senhor acha que foi um movimento orquestrado? Deixa eu acabar de falar. Então, assim, eu não achei os documentos, eu não achei os processos que eu tenho que me defender. Pedi para ela ligar para o presidente da comissão de ética. E ele falou: ó, não está comigo. Deve estar aí. Se não está aí, pode ser que esteja com o relator. De qualquer forma, eu quero dizer para os senhores que eu procurei o processo para ver o que tinha, se tinha alguma coisa que eu tinha que tomar ciência, até para conhecer os autos e poder apresentar minha defesa, tentar recorrer de qualquer gesto, de qualquer ato que estava sendo noticiado. Mas eu não encontrei o processo, não está no Corinthians. Então, assim, como é que eu vou me defender de uma coisa que não está nem no Corinthians do processo? Como é que alguém é réu e não tem acesso aos autos? Como é que alguém pode ser processado sem conhecer quais são as denúncias, o que tem lá, do que ele vai se defender? Então, assim, tudo que noticiou-se ontem não existe nos autos, e os autos nem estão no Corinthians. O de hoje é uma aberração, porque não existe isso no mecanismo do estatuto. A primeira secretária não pode, se houver efetivamente uma licença do presidente da comissão de ética e vice-presidente do conselho, nós temos todo um regulamento para fazer essa substituição. Até porque, vamos lá, vou fazer um raciocínio com vocês, nós temos o segundo secretário do conselho.
O estatuto nisso ele é inteligente. Porque senão você imagina uma comissão de ética que queira perseguir conselheiros. Expulsa o conselheiro e ele não tem direito de se defender perante o plenário. Até o associado, que é expulso do clube pela comissão de ética do associado, ele tem direito de recorrer para o conselho. Todo mundo tem direito a duas jurisdição. Então, assim, se tudo isso que eles fizeram, essa alopragem toda, tivesse alguma validade, o segundo secretário do conselho hoje seria o presidente da comissão de ética, porque a secretária do conselho se intitulou presidente do conselho. O que ele faria hoje? Ele poderia então afastar ela? E ele voltaria tudo a ter validade? Então, assim, é uma brincadeira. Estão brincando com o nome do Corinthians, isso é uma ilegalidade, uma arbitrariedade, e nada disso tem valor. O que eu posso dizer em resumo para vocês é que eu sou presidente do conselho e que o presidente Osmar Stabile é o presidente do Corinthians. Eu tô madeira, né? Então, nessa brincadeira, o Choque entrou no clube com uma festa, uma formatura no auditório, no teatro com 300 formantes, e também uma festa, uma confraternização, um evento do judô. Infantil, né? Você pode falar dessa situação? É lamentável, porque assim, o Choque entrou no clube para tirar o presidente em exercício do cárcere privado que ele se encontrava. Vários conselheiros associados queriam subir lá para tirar o presidente da sala no constrangimento ilegal que ele estava passando no cárcere privado, e os elevadores estavam travados no quinto andar. Então, assim, uma ação engendrada, preparada adredemente. Tiveram cuidado de travar os elevadores para ninguém ter acesso. Precisou um torcedor subir as escadas, las 5 andares, para arrebentar uma porta, para tentar acessar o presidente e salvar ele da situação. E foi acionada a polícia. Quem dimensionou a polícia provavelmente é quem recebeu o telefonema do que estava acontecendo e dimensionou o problema, a crise que estava acontecendo e o crime que estava acontecendo. O presidente estava em cárcere privado. Teve gente que chegou na portaria do clube e tentou entrar com o carro e falou, não, quem autoriza agora é o presidente Augusto Melo. Gente do céu, onde é que nós estamos? O senhor acha que é o Corinthians que está em jogo, não é A, B ou C. As pessoas têm que respeitar a lei, respeitar as decisões judiciais. Se houver uma liminar da justiça, se a justiça falar que tem que anular tudo, nós vamos respeitar. Mas enquanto não há, não é nenhum de nós que vai decidir o que vai acontecer com o Corinthians. Nós temos que respeitar os procedimentos internos que estão regrados e estão validados pela justiça e respeitar as decisões judiciais. Todos esses processos houveram recurso na justiça, a justiça renegou tudo. Então vale o que aconteceu e o que o Conselho decidiu. E agora nós temos que aguardar a Assembleia Geral de Sócios. As pessoas têm que se preocupar com o Corinthians um pouquinho. O Corinthians não é de ninguém, não é nosso. O Corinthians é a torcida, o Corinthians é uma instituição mundial, tem mais de 35 milhões de torcedores. O Corinthians é do povo. E nós temos que voltar às nossas origens. Não é de meia dúzia de pessoas que querem se locupletar do clube, gente. É muito triste o que está acontecendo.